Olá, queridos do canal Igreja na Rua. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente com o tema Não apresse o rio, ele corre sozinho. Você não consegue alterar a velocidade das águas num rio. O rio dá conta de si mesmo e nós apenas observamos o rio ou de alguma maneira usufruímos dele, mas nós não conseguimos alterar o curso desse rio e nem a velocidade das águas. Mas para falar sobre não apressar o rio, eu peço que você antes se inscreva nesse canal, curta o vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, ok? Muito bem, a ideia é não apresse o rio, ele corre sozinho, é para falar sobre ansiedade. Isso, medo, pânico, pavor, apreensão. A palavra de Deus lá em Mateus 6, 25 diz: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nós vivemos numa sociedade de pessoas extremamente ansiosas. O pânico gerado hoje, principalmente pelos últimos acontecimentos, tem crescido a cada dia. A Organização Mundial de Saúde estimou que no ano de 2021 haveriam mais pessoas incapacitadas pela depressão do que por qualquer outra doença. Este é o século do medo. Crianças com pânico, que agarram as pernas dos pais e dizem: não saia, você vai morrer. Pessoas com síndrome de pânico. Há muitos anos eu já atendo pessoas com síndrome de pânico, com psicólogo, e sempre observei que a grande maioria de cada 10 pessoas com pânico, 8 eram filhos mais velhos. Aqueles que foram fustigados pela responsabilidade de cuidar, de estar atentos com outras pessoas e de se importarem com a vida de outras pessoas. E geralmente tinham também sobre si alguém assim que oprimia, alguém que cobrava muito, alguém que era extremamente exigente. A cabeça de quem é ansioso não consegue parar, ela não consegue descansar. Esse texto de Mateus diz ainda: não vos inquieteis, preocupado com o que haveis de comer ou beber, ou mesmo com o que havemos de nos vestir. Precisamos entender essa questão de ansiedade. Ansiedade, querido, ela é definida como o medo antecipatório, ou seja, o medo daquilo que ainda pode acontecer. A prova é semana que vem, mas eu já estou passando mal hoje. A formatura é no sábado, mas hoje eu já estou extremamente angustiado com isso. Lembro de uma paciente que ia casar a única filha, e eu disse a ela: nesse dia, tome o remédio que o médico prescreveu para você. E ela disse: não preciso. E na semana seguinte ela disse assim: eu não te ouvi e desmaiei no casamento, dada a ansiedade do evento de casar a única filha. Isso é muito forte, isso acontece. E a ansiedade tem como sua principal raiz o medo. E o medo é algo muito forte. Eu li um livro chamado Não Tenha Medo de Ter Medo, que explicava como o medo funciona na gente. Esse livro é do autor C.S. Osborne, um autor americano, psicólogo, que falava sobre medo. E o medo é, então, a raiz da ansiedade. O medo é algo que impede você de crer nas promessas de Deus. O medo é algo que leva você a achar sempre que vai dar tudo errado. O medo contagia outras pessoas. Quando alguém tem medo e demonstra o seu medo, isso pode levar outras pessoas a terem medo. O medo gera mais medo. O medo impede a sua ação, parece que ele congela a gente. O medo impede que nós usemos o nosso potencial. Você, às vezes, sabe o que fazer, mas não consegue fazer por causa do medo. Mas nem todos estamos, nem devemos estar paralisados pelo medo. É preciso vencer o medo. E houve um homem que fez isso muito bem. Seu nome, Viktor Frankl. Ele é conhecido como o psicólogo do campo de concentração. Esse moço, Viktor Frankl, ele descobriu que o medo paralisava as pessoas.
Quando os nazistas em Auschwitz vinham para pegar alguém e matar, ele percebeu que eles levavam a pessoa que tinha mais medo, aquela que demonstrava maior pavor. E ele aprendeu, por assim dizer, a fazer aquela cara de paisagem e dessa forma ele conseguiu vencer o medo. Viktor Frankl tinha uma frase interessante, ele dizia: cada vez mais as pessoas têm os meios para viver, mas não têm uma razão pela qual viver. E isso levou ele também a outra frase interessante, que é: o medo faz acontecer aquilo de que se tem medo. Lembra que eu falei? O medo gera o medo. O medo é um mau uso da imaginação. E a Bíblia fala sobre o medo. E o que a Bíblia diz sobre o medo? A Bíblia diz que o medo é uma imperfeição do amor. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. No amor não há temor, mas o perfeito amor lança fora todo o medo. Se sentir amado tira o medo da gente. Amar ao Senhor e perceber que Ele cuida de nós tira o medo. Porque o medo ignora os planos e as promessas que Deus tem para você. Mas a palavra de Deus, ela pode curar o medo. Eu tive uma paciente há muitos anos atrás, quando eu era conselheiro, nem era psicólogo. E como conselheiro na igreja, eu atendia aquela moça e ela vinha com a roupa da sua religião, a roupa branca, e eu atendia ela. E ela havia perdido um filho, ela consagrou o filho a um espírito maligno e o filho desapareceu de casa. E ela sofria muito com a depressão. E eu lembro que tive a ideia de aconselhar aquela moça que lesse os salmos. E ela começou a ler os textos bíblicos. E ela, até muitos anos depois que eu não atendia, ligava para ela e ela dizia assim: eu sempre leio os textos que você mandou eu ler e eles me fazem muito bem. Então Deus usou salmos para curar aquela moça e para trazer paz à sua alma. Alguns salmos são relevantes. O 23, 4 diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Salmo 34, versículo 4 diz: busquei ao Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, ou livrou-me de todos os meus medos. Salmo 94, 19 diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O consolo de Deus traz alívio à alma da gente. E o 56, 3 diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Que coisa! Essa relação do salmista com Deus, que vinha de uma vida desfigurada, de uma dor, de um desespero. Alguns salmistas dizem assim: Senhor, tu contaste a minha alma como aqueles que estão no túmulo. Mas o fim dos salmos é o fim de um bom filme, é sempre bom. O Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. E ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto eu confiaria. Por isso Jesus deixou claro, através dos escritos de Paulo em Filipenses 4,6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seu pedido para Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. Creia nisso. Jesus cuida de mim. 1 Pedro 5,7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Creia nesse dia, Ele cuida de você. Não importa o seu problema, Ele cuida de você. Não importa a sua dor, Ele cuida de você. Não importa a sua desesperança, a esperança da sua vida está no Senhor. O salmista diz: busquei em Deus, todas as minhas fontes são o Senhor. Que seja assim na minha e na sua vida. Às vezes os problemas sacodem a gente, né? Mas há uma esperança gloriosa em Deus e nós precisamos nos firmar nela. Amém? Deus guarde a sua vida. Grave esses salmos, anote, leia, repita, e a paz de Deus tomará teu coração. Vamos orar? Que o Senhor Deus traga sobre nós a sua paz, seu refrigério,
a sua alegria, que nada possa nos abalar, nada possa abalar a cidade de Deus, nada abale o rio que corre do trono de Deus para refrigerar a nossa vida e a nossa alma. Abençoa-nos nesse dia, ó Deus querido, pelo teu cuidado. Amém. Deus nos abençoe. Graça e paz.